Olá pessoal, tudo bem? Demorou, mas nosso treinamento nasceu, né? Vamos lá. Bem, eu sou o professor Ivan Emídio e a minha missão aqui é tentar trazer esclarecimentos e ao mesmo tempo mostrar para vocês qual é a finalidade real do programa Educação em Família. Eu fui coordenador por 6 anos dentro de uma secretaria de educação, coordenador e articulador de conselhos escolares, e eu assumi também a coordenação do programa Educação em Família. E por esse motivo hoje eu estou aqui querendo estar, ou melhor, estou aqui compartilhando com vocês todas as informações desde o início do programa que aconteceu em 2021. Eu espero poder ajudar vocês. Esse aqui é um módulo introdutório, onde a gente vai estar trabalhando, mostrando para vocês o início e a finalidade e o objetivo maior desse programa. Mas antes também eu vou deixar aqui como vocês vão estar utilizando essa plataforma de treinamentos que a Que Grupo acaba de lançar, que vai facilitar muito a vida de vocês. Ao invés de curso, vocês vão ter um treinamento, tá? Para entender como é que vocês podem estar fazendo bom uso desses recursos e fazendo com excelência. Bem, vamos agora a essa introdução sobre o programa. Vamos agora entender um pouquinho e conhecer um pouco do programa. O programa de Educação em Família, eu deixo bem claro para as pessoas e explico que ele tem 4 etapas. A primeira etapa é a apresentação feita pelo MEC, que eu até inclusive já coloquei lá no YouTube, muitas pessoas já utilizaram, já ajudou muitas pessoas e eu vou estar também deixando para vocês estarem dando uma olhada aqui, que foi uma apresentação feita pelo próprio coordenador do Programa Educação em Família, Roberto Júnior, do MEC. E aí, eu mais à frente vou estar utilizando os slides dessa apresentação, que é para poder a gente não estar fugindo da regra e nem daquilo que foi proposto de forma real pelo MEC. Mas aí eu divido aqui em 4 etapas para vocês entenderem. Depois da etapa da apresentação, e nesta apresentação, ele fala sobre o plano de ação, sobre a execução e sobre o monitoramento. É muito importante a gente entender. Tudo começa por esse plano de ação. Se esse plano de ação não for feito da forma correta, há uma grande possibilidade de não dar certo, de não acontecer, porque como foi um programa novo, foi muitas coisas assim feitas a toque de caixa e as pessoas ficaram perdidas e não sabiam como fazer e fizeram de qualquer jeito e depois para executar, que aí depois o segundo passo vem a execução, e aí quando chega na execução as pessoas tiveram um problema enorme, não encontraram pessoas para fazer, não sabiam como fazer. Em resumo, o primeiro ano foi um ano assim de aprendizado, né? O segundo já foi de ajuste e o terceiro está sendo de uma melhoria e a gente acredita que vai sempre haver uma melhoria constante dentro desse programa. No terceiro passo, a gente fala de execução. Se eu não fiz um bom plano, com certeza eu não vou ter uma boa execução. E é por isso que hoje existe muitas unidades escolares que ainda não executaram seus planos de ação. E aí isso é uma situação bem delicada, porque o governo federal envia o recurso e a gente não utiliza, acaba que daqui a pouco a gente vai acabar perdendo esse recurso. E quero lembrar também que esse programa Educação em Família ele tem uma vertente muito forte junto aos conselhos escolares. Falando nisso, no seu município você já tem conselho escolar? Então comece a pensar nisso, porque a partir de agora o conselho escolar é lei. E a partir de agora todos os municípios, todas as unidades escolares, todo o Brasil, todo o estado, todos os municípios, todas as unidades escolares terão que ter conselhos escolares. Começa a pegar essa visão aí que depois eu também vou dar um treinamento como montar um conselho escolar. Mas agora vamos focar aqui no programa Educação em Família. Depois o terceiro passo é o monitoramento. Bem, se você não fez um bom plano de ação, se você não executou, como você vai fazer monitoramento? Então não tem como. Mas e aí, Ivan? Não, eu fiz um bom plano de ação, consegui executar e esse monitoramento? A gente também vai falar um pouquinho sobre monitoramento mais para frente. Agora é só mesmo uma introdução para vocês entenderem o processo que esse programa utilizou para poder fazer essas ações nas unidades escolares. Vamos lá. E agora aqui o principal objetivo do PEF, que é o Programa Educação em Família. O principal objetivo na época, Roberto Júnior deixou bem claro isso, e isso está comprovado em uma live que está lá e é pública para todo mundo ver. Nada do que eu vou trazer aqui é invenção da minha cabeça, é baseado naquilo que eu assisti, naquilo que eu participei. E Roberto Júnior deixou bem claro que uma das finalidades desse programa seria fortalecer os conselhos escolares. Parece que ele já estava adivinhando que o conselho escolares ia se tornar lei.
adivinhando não, né? Já era uma consequência e muito lógica e a gente precisa começar a abraçar essa causa. Aqui no Rio de Janeiro, nós fizemos agora, ontem, dia 4 de abril, um excelente trabalho. Depois eu vou compartilhar com vocês mais de 100 municípios presentes. Mais de 100 municípios, não, mais de 100 colaboradores e 85 municípios presentes no nosso movimento a favor dos conselhos escolares. É um movimento que está crescendo muito e vários estados estão abraçando essa causa porque entenderam que é o conselho escolar que vai poder atuar e ajudar ainda mais a nossa educação pública. Então vamos lá. O principal motivo era esse na época, era não, ainda continua sendo, mas na época ele deixou bem claro que era fortalecer os conselhos escolares. Por que isso? Porque muitas das vezes não tem uma formação para poder tá ajudando, né, a escola a fazer o seu conselho escolar. Então, como esse recurso não é um recurso lá muito que dá para fazer muita coisa, mas se a gente pegar e focar num profissional para falar sobre a formação do conselho escolares, isso ajudaria muito, porque seria feito um trabalho lá no chão da escola. Geralmente tem muitas formações online, muitas formações a nível estadual, a nível municipal, no macro, né? E aí, uma das orientações ele passou para a gente é isso, que a gente fizesse isso no micro, fortalecesse os conselhos escolares em cada unidade escolar que recebesse esse recurso. A segunda missão que ele deixou para a gente foi também compartilhar, apresentar e tornar como um instrumento esse aplicativo Clique Escola. Por quê? É um aplicativo que vem com todas as informações que a escola que a comunidade, tanto escolar como do local, precisa de informações e esse aplicativo vem municiado de várias informações, desde DEB, desde recursos, desde formação de professores, tem tudo. Então é um aplicativo maravilhoso que é de utilização dos membros, né, do conselho escolar e também de toda a comunidade escolar, como eu já falei. Então, assim, é fazer com que esse aplicativo alcance o maior número de pessoas. Então, isso também foi uma das finalidades desse programa. A terceira é aproximar as famílias às escolas. A gente precisa aproximar nossas famílias às escolas, porque hoje é um distanciamento muito grande, principalmente quando a gente chega no segundo segmento, que é do sexto ao nono ano. E aí a gente precisa fazer um trabalho, esse programa veio com esse objetivo, fazer ações como palestras, oficinas, roda de conversa, para que a gente aproximasse essas famílias e começasse a explicar a importância deles na vida educacional dos seus filhos. A terceira é fazer ações com os alunos. A gente precisa fazer ações com os alunos, porque eles são o foco principal da escola, são o foco principal da educação pública. Então a gente precisa ensinar para esses alunos o que é uma palestra, muitos deles não sabem. Eu tenho feito ações e sei que muitos dos alunos não sabem o que é uma palestra. Então, quando você vai falar uma palestra, eles começam a perguntar o que é isso. Então, tem muita coisa hoje que o aluno da escola pública, principalmente, não tem acesso e não tem informação. E é muito importante a gente utilizar, por meio desse recurso, fazer esse tipo de ação como palestra, oficina, roda de conversa. São ações que geralmente as escolas não fazem, até porque não tem tempo para isso, não tem espaço no currículo para isso. Então o programa vem com esse objetivo também, tá? E procurar atingir o maior número de pessoas. Porque a gente sabe que o recurso é pouco, mas o que a gente puder fazer para poder alcançar o maior número de pessoas, para que eles possam entender, abraçar essa causa e vir fazer parte dessa escola, é o que a gente está prezando, é o que a gente tem como a gente não, né? Como o MEC que tem como objetivo principal. Então foi para isso. Então se a gente fugir desse foco, igual a gente vê muita gente falando outras finalidades que utilizaram o recurso, a gente acaba perdendo. E um outro fator mais importante. Ele falou que isso que esse programa seria um presente para os conselhos escolares poderem até formar, né, conselheiros através desse programa e automaticamente mostrar a força do conselho escolar quando a gente tem uma oportunidade de ter um recurso na nossa mão. Porque uma das ordens foi: esse recurso não é só para o gestor, né, o diretor definir. É para ele definir junto com o conselho, junto com o colegiado. Não sei qual é o caso aí do seu município, do seu estado. De repente aí você não tem conselho, mas você tem uma associação, você tem um caixa escola. Esse
considerado conselho escolar, que no futuro, com certeza, você vai ter que fazer essa transição. Você vai ter que fazer essa fusão, se for o caso. Mas todas as escolas, elas vão ter que ter conselho escolar. E o conselho escolar deve, gente, aí eu falo como deve, que é só você olhar lá no PDDE interativo, você vai observar. O conselho escolar está lá dentro do nosso PDDE interativo, na nossa plataforma. Então, assim, não existe a PAN, não existe Caixa Escolar, não existe. Então, o conselho escolar é ele que deve ser o responsável pela unidade executora. Então, é muito importante a gente estar analisando e começando a observar e até ter algumas informações de como fazer esse conselho escolar ser o responsável pela unidade executora. Porque o conselho escolar tem a presença de todos, gente. O conselho escolar tem formação, o conselho escolar tem um articulador, tem uma pessoa que acompanha, o conselho escolar tem formação. Então, a gente, para poder ter pessoas atuando de forma real, lá na ponta, no chão da escola, precisa de formação. Então, essa transição de APAN, de associações, seja lá o que for, Caixa Escolar, para o conselho escolar, ela agora é inevitável por conta da lei do conselho escolar. Então, todas as unidades escolares. Então, hoje, para criar um conselho ou criar uma PAN, uma associação, já é muito difícil, que dirá a gente ter os dois. Então, muita gente fica resistente, mas aqui no nosso município, depois também vou estar dando treinamento, explicando para vocês como a gente fez. Aqui no nosso caso, a gente não fez uma transição, a gente fez uma fusão. Aliás, fizemos os dois. Fizemos a transição e a fusão. A transição, nos casos que a escola foi muito tranquila e entendeu esse processo novo que chegou. E a fusão foi naquelas escolas que teve resistência. Como é que foi feita a fusão? Quem estava já lá na associação foi convidado a vir participar do processo de votação, ou melhor, processo de eleição, de escolha nos conselhos escolares. Já que eles foram eleitos para serem representantes na PAN, automaticamente quem elegeu eles para a PAN iria eleger eles também para o conselho escolar. Então foi assim que a gente conseguiu vencer várias barreiras. E vocês também podem ter barreiras aí no município de vocês quando chegar o momento e o tempo para isso, tá? Então, assim, esse é um módulo de introdução, só para vocês entenderem um pouco, e agora a gente vai estar passando para essa apresentação que eu falei para vocês. Essa daqui, que foi a apresentação feita pelo próprio Roberto, e eu vou estar utilizando ela no próximo módulo, ok? Então vamos lá. No mais, aguardo vocês na próxima etapa.